esse empadão fica simplesmente irresistível. Quem come, quer mais. Então hoje nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse empadão perfeito aí para sua família. Ou você pode fazer também para vender aí trabalhando de dentro da sua cozinha. Então vamos lá para mais uma receitinha. Então vamos lá, começando aqui, separei uma vasilha e vou começar com o trigo sem fermento, tá? Vou despejar aqui, tem 500 gramas de trigo e agora eu vou acrescentar 250 gramas de margarina gelada. Ela precisa estar gelada para que a gente consiga ali mexer a massa bem devagarzinho até ela formar uma farofinha. Então é bem bacana, né? Interessante sim ela estar geladinha, tá? E como ela gela bem rapidinho, né? Então sem problema. Deixa aí um pouquinho na geladeira quando você vai organizando aí os outros ingredientes. É só ir amassando dessa forma aqui com as pontas dos dedos. Não precisa ficar sovando, você vai misturar até que ela fique bem unida, assim como eu vou mostrar a seguir no vídeo. Eu tô utilizando essa luva porque facilita bastante não grudar nada nas suas mãos, tá? Então fica bem mais fácil de trabalhar com as luvas. Inclusive, tem link dela aqui na descrição do vídeo para vocês. Quando ela tiver assim nessa consistência, tá vendo? Já grudadinho, não tem farinha solta, vamos acrescentar um ovo inteiro e uma gema, tá? Eu coloquei ele direto e agora eu vou mexer com a ponta dos dedos novamente até virar uma massinha. Então vamos mexer tudo novamente, ó. Vai mexendo delicadamente, vai pegando de baixo para cima. Esse é o segredo do seu empadão. Faz com calma, com cuidado, com amor, que vai dar tudo certo. Sua massa não vai ficar aquela massa ressecada. E eu já vou te pedir para você se inscrever aqui nesse canal. Tem dicas e muitas receitas para você trabalhar de dentro da sua casa, fazendo receitinhas. Muitas receitas aqui de geladinho, de empadão, de coxinha. Então tem muito conteúdo aqui, assistam também os vídeos que eu deixo aqui na tela final para vocês. Então você vai mexer a massa até ela chegar nesse ponto, tá vendo? Você vai unir ela ali, ela fica coladinha e aí você parte no meio e ela fica essa consistência. Vou deixar na geladeira por uns 30 minutinhos e já volto para espalhar essa massa na bancada. Enquanto isso, eu vou aqui preparar o meu recheio. Eu cozinhei o peito, temperei com alho, cebola, colorau e temperos também naturais. Então, cada um aí tem um temperinho do seu gosto, né? Eu coloco vários temperinhos. E agora eu vou colocar o milho, meia lata de milho. Eu tô utilizando 1 quilo de peito de frango. E meia lata de milho e também umas 2 colheres de azeitona. É super opcional. Para temperar de temperinho verde, eu tô utilizando salsa. Mas você pode usar cebolinha, salsa, coentro, quem gosta, né? Eu gosto de colocar a salsa. Então, eu coloco ali e deixo esse temperinho fresquinho ali, sabe? Eu não cozinho ele, eu gosto de fazer dessa forma, realça bem mais o sabor do tempero. E agora, eu vou espalhar a massa. Eu abri 2 saquinhos ali, tá vendo, ó? Coloco um saquinho embaixo, um saquinho em cima e vou empurrando com o rolo. Você pode usar um copo, uma garrafa, o que você tiver aí para você espalhar essa massa, deixar ela bem lisinha e quanto mais fininha, melhor, tá bom? Então, espalhe a massa e depois você vai passar para a travessa. Eu tô utilizando hoje uma travessa grande, porque eu vou fazer um empadão. Então, eu espalhei bem a massa e agora eu vou colocar ali a minha travessa de vidro. Gente, é bem normal, não dá muito certo nessa hora de virar, mas aí depois você com os dedos vai acertando ali a massa. Essa parte é mais para agilizar mesmo ali, para não ficar muito grosso, tá? E aí você vai retocando ali de acordo com a massa que fica faltando. E é só acomodar a massa ali no fundo da travessa, deixar bem compacto e já vim com o recheio e depois nós vamos levar para assar. Então, é bem rapidinho esse processo. O que demora mais é o peito cozinhar ali na panela de pressão. O resto é bem fácil e rápido de fazer essa receitinha. E eu quero saber se você vai fazer essa receitinha para sua família ou se você vai fazer para vender.
Gente, essa mesma massa você pode utilizar também para fazer empadinhas, tá? Empadinha na marmitinha, empadinhas unitárias. Então, fica bem fácil aí para você usar. Essa receita é bem versátil, maravilhosa. Olha só esse recheio, que perfeição, gente. Fica muito, muito saboroso. Você pode também colocar ervilhas, o que você quiser, incrementar, palmito, fica bem gostoso, tá? Esse recheio eu vou ainda colocar o requeijão. Agora eu vou colocar o requeijão por cima, olha só. Esse requeijão aqui, eu vou colocar algumas colheres aqui por cima, né? E depois eu vou dar uma misturadinha. Você pode misturar antes se você quiser, mas eu queria concentrar ele mais na parte de cima. Então, fui colocando dessa forma e depois fui envolvendo ali no frango, dando essa misturadinha, igual quando faz aquelas receitinhas de tortinha de liquidificador. Então, dessa forma. E esse recheio também dá pra você fazer tortinha, essas tortinhas, dá pra fazer coxinha. Então, essa receita é maravilhosa. Tem link aqui, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer como eu tempero o frango, como eu uso meus temperos. Então, se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Ou se eu esquecer de colocar, que acontece, né? Corre lá nos vídeos, nos meus primeiros vídeos tem um vídeo de empadão que eu mostro desde o início, fazendo o recheio, tudo certinho para vocês. Se você tiver interesse em saber quais temperos que eu uso, como eu preparo o peito, é só correr lá para assistir. Agora eu tô colocando uma camadinha de mussarela por cima aqui desse empadão. E essa mussarela tava bem fininha, então quase não percebi na hora de cortar. Mas aí fica bem ao critério de vocês também, tá? Agora eu vou tampar o meu empadão, então fiz a mesma forma ali, estiquei a massa e jogo ali por cima com auxílio do plástico. E eu só tiro o plástico depois que a massa tá bem esticadinha ali em cima. Então, já vou tirar aqui esse plástico, deixar bem compacta ali a minha massa e depois é só vir com a gema peneirada por cima, para deixar bem aquela crosquinha, sabe? Aquela casquinha em cima do empadão, fica maravilhoso. E aí, agora eu separei aqui uma gema e uma colher aproximadamente de óleo. Aí eu vou misturar e peneirar não, vou pincelar o empadão, tá? Então, é só isso mesmo. Pode usar 1 a 2 gemas, é o suficiente para você cobrir todo o empadão. E aí, nessa parte, já vai dando uma ajeitadinha ali, já vai alisando, tá vendo? O empadão, então ele não vai ficar parecendo essas rebarbas que você fizer. É só vir com um pincelzinho pra acertar isso tudo. Esse pincelzinho também tem link aqui no canal, na descrição do vídeo. Esse pincelzinho vem no kit que eu comprei. Vem com o pincel, vem com a espátula, vem com o copo medidor, então você consegue comprar com preço bem acessível. E agora eu vou fazer essas linhazinhas que na hora que o empadão estiver assado, fica bem bonito. Olha só, é só levar no forno, deixa aí por aproximadamente uns 40 a 1 hora de forno, dependendo do seu forno, para assar bem. Empadão grande assim, ele demanda mais tempo, né? E é só cortar e agora se deliciar, vou mostrar para vocês, gente. Eu cortei aqui ele bem quente, então o primeiro pedaço ele deu uma quebradinha. Mas o segundo pedaço deu pra ver bem perfeitamente como ele ficou por dentro. E aí, tá dando água na boca aí? Gente, fica simplesmente perfeito esse empadão. A massa super levinha. O recheio, então, nem se fala. Super delicado, super leve o recheio. E bem gostoso, bem saboroso, bem cremoso. Como ele tava bem quente, ele fica assim, tá vendo? Espatifando todo. Mas eu filmei aqui pra vocês um pedaço, ó. Agora pega um pedaço e já tá mais firme, tá vendo? E quando ele vai esfriando mais, ele vai ficando bem mais firmezinho, tá? O recheio. E depois pra você requentar, se você for fazer pra vender, pode ficar aí 1 a 2 dias na geladeira, não vai ficar ruim, vai continuar essa cremosidade. Você pode esquentar na airfry ou no micro-ondas. Eu gosto de esquentar na airfry porque a casquinha permanece bem crocante. E olha só, gente, esse recheio perfeito, essa cremosidade, maravilhoso. Tô dando água na boca aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Curte muito o vídeo para me saber se vocês gostou dessa receita. E compartilha esse vídeo para me ajudar. E se inscreve aqui no canal. Eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau!